Gurizada, o negócio é o seguinte, só pra gente abrir o nosso vídeo aqui, a primeira coisa que eu tenho que trazer como informação pra vocês, fiquem tranquilos porque ninguém sai do Grêmio, o Renato não vai demitir ninguém. E isso que eu digo que o Renato não vai demitir ninguém não é uma piada. Não é uma piada. E isso ficou evidenciado nas coletivas de hoje. Vamos fazer uma ordem cronológica aqui. O Renato vai pra coletiva e o Renato começa a dizer que não, porque o time tá jogando bem, porque o que tá faltando é sorte e tudo mais, e uma hora a maré vai virar. O que a gente tira de... O que a gente tira o que a gente espreme e tira dessa fala do Renato? Bom, o Grêmio está dependendo da sorte para não ser rebaixado. É isso. Uma hora a sorte vai vir, uma hora a maré vai virar e o Grêmio vai melhorar. Quer dizer, então nós estamos dependendo da própria sorte para poder permanecer na Série A. Aí o Renato segue falando. Chega um ponto, ele começa a falar do elenco. E aqui ele fala ele fala duas frases que ele evidencia que ele joga pro elenco o grande problema. Que aqui ele cobra a direção. Ele fala assim, ó, aspas primeiro, quando é sobre o Rodrigo Eli, sobre ele ter colocado o Rodrigo Eli lá na frente, ele fala o seguinte: pra você ver a que ponto que eu cheguei. Grupo bom, mas às vezes falta peças. Pra você ver a que ponto que eu cheguei. Isso aqui é muito forte. Pra você ver a que ponto que eu cheguei. Sobre o Rodrigo Eli. Aí ele vai pra segunda parte, onde ele diz, que é sobre o JP Galvão. Tentei, não deu certo. Sobre a insistência no JP. Aí ele segue. Mudei. Adiantou? Então quer dizer, ele cobra a direção sobre peças, sobre a qualidade do elenco. Quando o repórter aperta ele não. Não falei sobre isso. Não é sobre qualidade. Tu não tá entendendo nada. E não sei o que. Bom, essa é a nossa análise aqui. A gente segue. Porque o Renato ele vai avançando, ele vai falando sobre reunião. Ele teve uma reunião com o presidente, com o executivo, com o Brum e tudo mais. Uma reunião que ele já tinha feito no ano passado, inclusive segundo o próprio Renato, onde ele fala, ó, se tá ruim, eu vou embora. Ou vocês me abracem, ou eu vou embora. Ou vocês, como é que ele fala? Ou vocês estão comigo, ou eu tô fora. Quer dizer, o Renato fez uma reunião com a direção fez uma reunião com o Renato, e o Renato cobrou a direção. Sendo que a direção que teria que cobrar do Renato. O Renato na coletiva, ele fala, não, porque eu não tenho peças, porque não sei o quê, não sei das quantas. Meu amigo, o Galdino dentro de campo, o Galdino ele nunca jogou nessa posição, nem treino o Galdino deve ter feito naquela posição. Nem treino. Durante a semana nós vínhamos trazendo as informações e as informações que nós sempre tivemos era que JP Galvão treinava. Ontem o JP Galvão treinou como centroavante. Como que no dia do jogo tu vai mudar? Como que no dia do jogo tu vai simplesmente mudar? Ô Galdino, hoje tu é o goleiro. Gustavão, vem cá. Amanhã tu vai ser o centroavante. No dia do jogo. O cara não tem treino nenhum para aquela posição. Então, gente, assim ó. É preocupante, tá? É preocupante. Porque o time dentro de campo não cria nada, o time dentro de campo é uma penca de jogadores, é a tal famosa gororoba tática. Quando vai para a direção, o presidente faz mais vergonha ainda. Perdão. O presidente Alberto Guerra hoje passou uma vergonha. Aliás, o presidente não passou vergonha. Ele fez os jornalistas passarem vergonha. Porque aquilo ali é vergonhoso. É triste. O presidente Alberto Guerra, quando tivemos a informação que ele daria em entrevista, se imaginou, bom, o presidente vai para uma coletiva, vai para a sala, sai o Renato, entra o presidente, senta ali, os repórteres, todo mundo já posicionados. Pense bem, é mais fácil mudar do que mudar uma penca de repórteres, né? Tripés, câmeras grandes, transmissão e tudo mais. Não, meus amigos, não. Sabe qual foi a ordem do Grêmio? O presidente vai dar entrevista na zona mista, na saída do estádio, um corredor, juro por Deus, menor que esse estúdio que vocês estão vendo aqui. Um corredor minúsculo para uma penca de jornalistas. Sabe qual foi o resultado? Todo mundo apertado, colegas que não conseguiram pegar sonora para os seus veículos, outros que estavam ali se espremendo, uma maior vergonha. Sabe por que isso? Para o presidente não ser apertado, para quanto menos perguntas, melhores. É por isso. E é essa justificativa que muita gente pergunta e muita gente questiona. Por que o Renato ainda está no cargo? Porque o Renato é um escudo gigantesco para essa direção.
O Renato é escudo pro presidente Alberto Guerra. Toda vez que a situação apertou, o presidente sumiu e quem foi pra frente dos microfones foi o Renato. O ano passado, na situação do Soares, a mesma coisa. O presidente sumiu e quem falava era o Renato. E dessa vez a mesma coisa. O presidente se omitiu, o presidente foi ali 2, 3 perguntinhas e vazou. Não vai ter mudança, contratações ele prometeu, mas que não sejam as mesmas contratações do meio do ano passado. Porque não é cedo para falar de rebaixamento, muito pelo contrário. A hora de falar sobre rebaixamento é agora. A hora de falar sobre rebaixamento é agora. A hora que o Grêmio pode contratar, a hora que o Grêmio pode se reforçar. Lá em setembro, quando o Grêmio quiser falar de rebaixamento e tiver afundado na zona de rebaixamento, não adianta. Amanhã, se o Fluminense vencer o Flamengo ou empatar com o Flamengo, a gente fica na lanterna do Campeonato Brasileiro. É cedo para falar em rebaixamento? É cedo? Tem certeza que é cedo?